Imagine fazer uma promessa em um momento de desespero e perceber, mais tarde, que ela mudou sua vida para sempre. Assim começa a história de Jefté, um homem rejeitado que se tornou um líder improvável. Sua trajetória não foi apenas de batalhas e vitórias, mas de um voto impensado que trouxe consequências irreversíveis. O relato bíblico de Jefté ensina sobre fé, liderança e o peso das palavras, algo que, convenhamos, muitas vezes subestimamos no calor da emoção. Mas por que sua história é tão impactante? Além de ser um dos juízes de Israel, Jefté viveu um drama pessoal intenso. Ele precisou enfrentar o desprezo dos próprios irmãos, construir seu caminho longe de casa e, quando teve a chance de reverter sua sorte, fez um voto que se transformou em tragédia. Quantas vezes tomamos decisões precipitadas sem medir o impacto delas? Esse relato é um convite para refletirmos sobre o poder das escolhas. Se você já se sentiu rejeitado ou subestimado, vai se identificar com a história de Jefté. Ele não tinha status, não tinha apoio, mas tinha algo que muitos ignoram: coragem e determinação. Enquanto muitos sucumbem ao desprezo, ele se reergueu e provou que um passado difícil não determina o futuro. No entanto, sua ascensão veio acompanhada de um peso imenso. A questão é: até onde estamos dispostos a ir para cumprir o que prometemos? Às vezes, no desespero, juramos coisas que não deveríamos. E aí, quando chega o momento de pagar o preço, nos damos conta do erro. Jefté nos ensina uma lição que atravessa séculos: o compromisso tem um custo. E a história dele começa com um drama familiar. Origem e rejeição de Jefté. Jefté nasceu em Gileade, mas sua origem já carregava um estigma. Filho de um homem influente com uma prostituta, ele cresceu sob olhares tortos. Não era visto como igual pelos irmãos, que, ao crescerem, decidiram se livrar dele. Afinal, como poderia um filho ilegítimo reivindicar parte da herança? Injusto, mas real. Expulso de casa, Jefté viu-se forçado a deixar tudo para trás. O que poderia ter sido um lar se tornou um lugar de humilhação. Já imaginou ser rejeitado pela própria família? Muitos, diante disso, se entregam à amargura. Mas ele escolheu outro caminho: recomeçar do zero. E esse recomeço moldou seu caráter de uma forma inesperada. Ao invés de se afundar no ressentimento, Jefté foi para Tob, um lugar onde os marginalizados se reuniam. Ele encontrou refúgio entre aqueles que também não tinham espaço na sociedade. Já percebeu como a dor pode unir as pessoas? Muitas vezes, nos lugares menos esperados, surgem as amizades mais leais. Foi nesse cenário que Jefté começou a se destacar. No meio dos rejeitados, sua liderança emergiu naturalmente. A adversidade não o quebrou, ela o preparou. Mas a grande reviravolta de sua vida ainda estava por vir. Quando menos esperava, Gileade precisaria dele. Exílio e formação como líder. Tob se tornou o lar de Jefté, ainda que não fosse um lugar nobre. Ali, ele passou de um homem rejeitado a um comandante respeitado. Cercado por homens que a sociedade desprezava, ele os transformou em guerreiros. Já reparou como a necessidade pode despertar talentos que nem sabíamos que tínhamos? Seu grupo não era composto por nobres ou soldados treinados, mas por homens sem nada a perder. E sabe o que acontece quando alguém sem nada a perder encontra um propósito? Ele se torna imbatível. Jefté fez desses homens uma tropa temida, algo que chamou a atenção até mesmo daqueles que o rejeitaram. A liderança de Jefté não veio de berço, veio da batalha diária para sobreviver. Ele não tinha título, não tinha herança, mas tinha habilidades que o destino logo exigiria. O exílio forjou de uma forma que ele jamais teria experimentado se tivesse permanecido em Gileade. O que ninguém esperava era que, quando o perigo batesse à porta de Israel, os mesmos que o desprezaram fossem procurá-lo. Ironicamente, o homem rejeitado seria a única esperança de seu povo. E é nesse momento que sua história toma um rumo surpreendente. A crise em Gileade. Os amonitas estavam devastando as terras de Israel, destruição, medo e caos tomavam conta de Gileade. Os anciãos, que antes se achavam autossuficientes, perceberam que não tinham forças para resistir. E quando a crise aperta, até quem foi desprezado pode se tornar essencial.
Os guerreiros de Gileade estavam desmoralizados. Cada batalha perdida fortalecia o inimigo e minava a esperança do povo. Quando o desespero bate, até as certezas mais rígidas se desfazem. E foi nesse cenário que um nome surgiu entre os anciãos: Jefté. O problema? Jefté não estava mais lá. Eles haviam se livrado dele, julgando-o indigno. Mas agora, precisavam de alguém com experiência em batalhas reais, e ninguém conhecia melhor a guerra do que aquele que liderava os rejeitados. Foi assim que os líderes de Gileade, engolindo orgulho, decidiram procurá-lo. Mas será que Jefté aceitaria voltar para salvar os mesmos que o expulsaram? O retorno e a condição de Jefté. Quando os anciãos foram até Jefté, não esperavam um confronto verbal. Mas ele não perdeu a chance de expor a hipocrisia deles. Por que me expulsaram e agora me querem de volta? Sua resposta foi direta e cheia de ironia. Os anciãos tentaram justificar, mas Jefté sabia que, sem ele, Gileade estava condenada. Ele então propôs um acordo. Se fosse bem-sucedido, não apenas lideraria a batalha, mas governaria a cidade. Eles aceitaram, e assim, o homem rejeitado retornou como comandante. A vida tem dessas reviravoltas, não é? Hoje você pode ser desprezado, amanhã pode ser essencial. O que fez a diferença foi que Jefté nunca perdeu seu valor, mesmo quando os outros não o enxergavam. Com a liderança em suas mãos, Jefté preparou-se para o desafio. Mas antes de levantar a espada, decidiu tentar uma abordagem inesperada: a diplomacia. Tentativa de paz e declaração de guerra. Antes de partir para o confronto, Jefté tomou um caminho que muitos líderes ignoram: o diálogo. Ele enviou uma mensagem ao rei dos Amonitas, tentando resolver o conflito sem derramamento de sangue. Seu argumento era baseado na história do povo de Israel e na justiça de sua causa. Mas será que um inimigo determinado a destruir ouviria a voz da razão? O rei dos Amonitas rejeitou qualquer possibilidade de paz. Para ele, Israel havia tomado terras que não lhes pertenciam, e a única solução era a guerra. O orgulho e a sede de poder falaram mais alto do que qualquer tentativa de entendimento. Quantas vezes na vida tentamos resolver algo pelo diálogo, mas a outra parte simplesmente não quer ouvir? Diante da recusa, Jefté não teve escolha. Se a batalha era inevitável, ele a enfrentaria com determinação. Mas antes de partir para a guerra, fez algo que mudaria sua vida para sempre. Em um momento de fervor, prometeu a Deus que, caso vencesse, faria um sacrifício em gratidão. O problema das promessas feitas no calor da emoção é que nem sempre pensamos nas consequências. E Jefté, sem perceber, estava selando seu próprio destino com um voto que traria dor. Mas naquele momento, sua única preocupação era a vitória. O voto impulsivo de Jefté. No meio da tensão da guerra, Jefté fez um voto precipitado. Disse que sacrificaria a primeira pessoa que saísse de sua casa para recebê-lo, caso Deus lhe concedesse a vitória. Movido pelo desespero, fez uma promessa sem medir as possíveis consequências. Quem nunca, no auge de uma crise, disse algo que se arrependeu depois? Naquele instante, Jefté não pensou em sua família. Talvez imaginasse que um servo ou um animal sairia para recebê-lo. Mas votos feitos diante de Deus não são palavras ao vento. Eles carregam peso, e quando falamos sem pensar, podemos ser surpreendidos pela realidade. A batalha aconteceu, e Israel venceu os Amonitas. Foi uma vitória esmagadora, um triunfo que livrou Gileade da opressão. Jefté se tornou um herói. Mas, como a vida ensina, nem toda vitória vem sem um custo. E quando ele voltou para casa, percebeu que sua promessa havia sido uma armadilha. Quem correu ao seu encontro, feliz por sua chegada? Sua filha, a única que tinha. Naquele momento, Jefté entendeu que palavras ditas sem reflexão podem se tornar uma sentença. O que ele faria agora? Romperia sua promessa ou cumpriria um voto que despedaçaria seu coração? A grande vitória e a tragédia pessoal. Jefté chegou vitorioso, mas a cena que encontrou o fez desmoronar. Sua filha, cheia de alegria, saiu ao seu encontro com danças e músicas. Era a primeira pessoa que cruzava a porta de sua casa. O voto que fez, em um impulso,
agora cobrava seu preço. Imagine o choque. Um momento que deveria ser de celebração se tornou um pesadelo. Jefté rasgou suas vestes em desespero. Gritou que sua própria boca o havia condenado. Quantas vezes palavras impensadas nos colocam em situações irreversíveis? Sua filha, ao entender o que havia acontecido, não se revoltou. Aceitou seu destino com resignação, pedindo apenas 2 meses para lamentar sua virgindade junto às amigas. Isso nos ensina algo doloroso: algumas escolhas erradas não podem ser desfeitas. Após esse tempo, Jefté cumpriu seu voto. Esse momento marca uma das passagens mais trágicas das Escrituras. A vitória veio, mas com um custo terrível. E mesmo sendo um líder forte, ele nunca se livrou dessa cicatriz. Mas sua história não terminaria ali. Um novo conflito surgiria. A aceitação do destino. A filha de Jefté poderia ter fugido, poderia ter implorado pela própria vida. Mas, em vez disso, aceitou seu destino com dignidade. Isso não significa que seu fim foi justo, mas mostra o peso da obediência e do respeito às promessas feitas a Deus. Ela passou 2 meses afastada, chorando com suas amigas, não por medo da morte, mas pela vida que nunca teria. Quantas vezes lamentamos oportunidades que nos foram tiradas? Mas ao contrário de muitos, ela não buscou culpados. Apenas se despediu. Ao final do período, Jefté cumpriu sua promessa. Sua dor era imensa, mas sua palavra tinha sido dada. Esse episódio nos ensina que votos precipitados podem destruir o que mais amamos. Antes de prometer algo, é preciso medir as consequências. A história de Jefté poderia acabar aqui, mas ainda havia mais desafios a enfrentar. E o próximo viria, não de um inimigo distante, mas de dentro do próprio Israel. Conflito com a tribo de Efraim. Quando um líder vence uma guerra, nem sempre recebe apenas glórias. A tribo de Efraim se revoltou contra Jefté, alegando que não foi chamada para lutar contra os amonitas. O orgulho deles foi ferido. Mas, sejamos sinceros, onde estavam quando Gileade estava ameaçada? Eles não ajudaram, mas agora queriam os louros da vitória. Quantas vezes na vida vemos pessoas que se recusam a ajudar no processo, mas querem estar na foto do sucesso? Jefté não era um homem de meias palavras. Rebateu a acusação e deixou claro: Gileade pediu ajuda, mas ninguém apareceu. A discussão virou confronto, e uma nova guerra começou. Dessa vez, era entre irmãos. Jefté venceu os efraimitas, mas o preço foi alto. O que deveria ser um momento de paz virou mais sangue derramado entre o próprio povo. A grande ironia é que, muitas vezes, nossas maiores batalhas não são contra inimigos externos, mas contra aqueles que deveriam estar ao nosso lado. Israel sobreviveu, mas a marca desse conflito ficou. E Jefté, apesar da liderança, nunca se livrou do peso de suas decisões. Legado e reflexões sobre sua história. Após tantos eventos marcantes, Jefté governou Israel por 6 anos. Seu reinado não foi longo, mas deixou marcas profundas. Ele entrou para a história como um líder improvável, que venceu contra todas as probabilidades, mas também como um homem que pagou um preço altíssimo por suas palavras. Sua trajetória nos ensina que a rejeição não define o destino de ninguém. Ele saiu de um exílio forçado para se tornar comandante de um povo. Mas ao mesmo tempo, nos mostra que promessas precipitadas podem ter consequências irreversíveis. Quantas vezes nos comprometemos sem pensar e depois sofremos por isso? O voto de Jefté ainda gera debates. Será que Deus realmente queria esse sacrifício? Ou Jefté poderia ter buscado outra saída? A Bíblia não explica se havia uma alternativa, mas nos faz refletir sobre a seriedade do que prometemos. Nossas palavras carregam um peso que, muitas vezes, só percebemos tarde demais. Se há algo que essa história nos ensina, é que as promessas devem ser feitas com responsabilidade. O que você tem prometido? Como tem lidado com o peso de suas palavras? No final, Jefté nos deixa uma grande lição: não basta ser um grande guerreiro, é preciso ser sábio em nossas decisões. O preço das palavras. A história de Jefté não é apenas sobre batalhas e vitórias, mas sobre o peso das palavras.
Ele nos mostra que, mesmo diante da rejeição, podemos nos reerguer. Mas também nos alerta que promessas feitas sem reflexão podem trazer consequências trágicas. Quantas vezes falamos no calor da emoção e depois nos arrependemos? A Bíblia nos ensina que a boca fala do que está cheio o coração. Será que temos sido prudentes no que prometemos? Pense nisso antes de dar sua palavra em momentos de desespero. Se essa história te fez refletir, curta o vídeo, compartilhe com mais pessoas e inscreva-se no canal. Aqui, exploramos histórias da Bíblia que continuam vivas e atuais. Afinal, a fé e as escolhas que fazemos moldam o nosso destino.